Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Todos os anos são inúmeras as notícias que envolvem o nome de jogadores brasileiros na mira de alguns dos maiores clubes da Europa. Porém, infelizmente, por inúmeros fatores, nem sempre a informação trazida para a torcida é verdadeira. Sabendo disso, no vídeo de hoje, o Gol de Canela resolveu trazer alguns casos esquecidos e inusitados de especulações do mercado da bola de jogadores brasileiros no futebol do velho continente. Confere só! Quem aí lembra do zagueiro Fábio Ferreira? Aquele mesmo com passagens por clubes como Corinthians, Grêmio e Botafogo. Pois bem, ele entra no vídeo de hoje devido a uma curiosa especulação que envolveu o seu nome lá no final de 2011, quando ele ainda tinha contrato com o Fogão. A história foi a seguinte: de acordo com alguns sites europeus, dirigentes do Milan teriam observado o zagueiro brasileiro e queriam contratá-lo já em janeiro de 2012. A ideia era achar um outro personagem que repetisse o sucesso de Thiago Silva, na oportunidade, um dos grandes nomes do elenco rossoneiro. Com a notícia ganhando cada vez mais projeção no velho continente, não demorou muito para que sites brasileiros também repercutissem o possível interesse. E essa especulação só aumentou cada vez mais quando Fábio Ferreira, ainda no final de 2011, se negou a renovar o seu contrato com o clube carioca. Mesmo sem nunca ter havido uma confirmação de negociação pelas partes interessadas, o boato se arrastou até os primeiros meses de 2012 e só chegou ao fim quando o Fábio aceitou estender o seu vínculo com o Botafogo. Fato é que o zagueirão seguiu no futebol brasileiro e nunca mais teve seu nome envolvido em um caso como esse. Fábio Ferreira tem hoje 35 anos e defendeu nesta temporada as cores do Criciúma. Vamos agora para o ano de 2009, quando o jogador Kleber Gladiador afirmou em uma entrevista ao canal Sport TV que o seu clube, o Cruzeiro, havia recebido uma proposta do Liverpool da Inglaterra. Ainda de acordo com ele, os valores da proposta giravam em torno de 7 milhões de euros, o que daria cerca de 18 milhões de reais na época. Com ainda 25 anos e com números muito bons com a camisa da Raposa, seria possível que o brasileiro tivesse despertado o interesse do clube inglês, que na época contava com nomes em seu elenco como Fernando Torres, Kuyt, Ryan Babel, entre outros. Todavia, mesmo com a confirmação do jogador, nunca houve um anúncio oficial dos clubes envolvidos em relação à negociação, e até por isso, logo ela acabou ganhando o status de especulação. Um ano depois do episódio, Kleber acabou sendo vendido por 3 milhões de euros para o Palmeiras, clube onde já havia tido uma passagem por empréstimo em 2008. Depois disso, ainda jogaria por Grêmio, Vasco da Gama e Coritiba, onde em agosto de 2018 rescindiu o seu vínculo para aceitar o desafio de jogar no Austin Bolt, da United Soccer League dos Estados Unidos. Por lá, esteve até o fim desta temporada. Atualmente com 36 anos, Kleber, em 2019, marcou 11 gols e deu 3 assistências em 26 jogos. Continuo na Inglaterra, agora para falar de outro caso curioso que aconteceu um pouco antes do de Kleber. Em novembro de 2008, explodiu a informação em alguns jornais ingleses de que o atacante brasileiro Leni, então jogador do Palmeiras, seria o novo reforço do Arsenal no início de 2009. Ainda de acordo com as informações, a contratação seria concretizada a pedido do técnico francês Arsène Wenger, que havia se encantado ao assistir um vídeo aqui no YouTube com jogadas e gols de Leni, considerando o atacante um jogador em ascensão no futebol brasileiro. O atacante até já teria assinado um pré-contrato com o Arsenal, segundo informações vindas da Inglaterra. O problema é que tudo isso falado na imprensa nunca passou apenas de especulação criada por algum jornalista. Mesmo que Wenger tivesse realmente se encantado com o futebol do brasileiro, nunca houve uma sondagem, muito menos uma proposta do clube inglês pelo jogador. Leni acabou ficando no Palmeiras até 2010, com um restante de passagem prejudicado por uma série de lesões. Depois, de 2011 a 2014, tentou a sorte em clubes do Brasil e até do Japão.
Mas, para a surpresa de muitos, em 2015, ainda com apenas 27 anos, resolveu anunciar sua aposentadoria dos gramados. Voltou atrás só em 2018, quando recebeu o convite para jogar no futebol da Tailândia, onde está até hoje. Atualmente com 31 anos, o atacante defende as cores do Chiang Mai, emprestado pelo Chiang Rai City. A torcida do Flamengo e da Ponte Preta vão lembrar bem deste personagem que eu vou falar agora. Sabe o zagueiro César Martins? O mesmo que virou meme aqui no Brasil, quando com a camisa rubro-negra, em uma partida contra o Palmeiras, fez uma defesa digna de goleiro? Bom, lá em 2014, quando ainda era considerado apenas uma promessa da Ponte Preta, o jogador teve seu nome colocado em pauta na mídia italiana como possível reforço do Milan ou da Internazionale. A notícia surgiu em um programa especial sobre mercado da bola no canal Sky Sports e foi repercutida em diversos sites. As informações iniciais, mesmo sem entrar em detalhes, afirmavam que César seria comprado por um dos dois clubes por cerca de 3,5 milhões de euros e que, para facilitar a negociação, o brasileiro até já estava em processo para tirar o passaporte comunitário. Porém, na verdade, logo se descobriu que nunca houve uma consulta ou proposta oficial do futebol italiano para contratar o zagueiro. Era tudo uma mera especulação. Mas, pelo menos, o alarde da notícia na Europa chegou aos ouvidos do Benfica de Portugal, que ainda em julho de 2014 acabou arrancando o jogador da Ponte Preta por 3 milhões de euros. Por lá, infelizmente, o brasileiro nunca se firmou e acabou sendo repassado para vários clubes por empréstimo. No caso, Flamengo em 2015, Nacional da Madeira em 2016, Vitória de Setúbal em 2017 e Juventude em 2018. Agora, depois de ficar livre do mercado, ele defende as cores do Santa Clara, lá de Portugal. César Martins está com 26 anos. O que dizer então deste caso, que realmente pouquíssimas pessoas lembram, mas que sacudiu a torcida do Fluminense entre os anos de 2013 e 2014? Durante esse período, o atacante Fred, na época camisa 9 do Flu e da seleção brasileira, foi apontado como possível reforço do Barcelona ou do Manchester City. Do lado espanhol, as notícias que vinham de lá era que o atacante brasileiro, na época com 30 anos, interessava ao Barça pelo destaque na seleção e também pela baixa multa rescisória, cerca de 2,5 milhões de euros. A ideia era trazer o jogador, que na verdade era uma espécie de plano B, para que ele assumisse a camisa 9 do clube, já que o uruguaio Luis Soares ainda não havia sido contratado. Já do lado inglês, as informações se arrastavam desde 2013, logo após a Copa das Confederações. Segundo os boatos, o técnico Manuel Pellegrini havia gostado das exibições do atacante brasileiro e queria contratá-lo para reforçar o setor ofensivo do City, que estava em baixa após a saída de Tevez para a Juventus. Enfim, tanto Barcelona como Manchester City nunca chegaram, na verdade, a fazer uma proposta por Fred, e logo se descobriu que tudo aquilo havia sido apenas um grande boato da imprensa europeia. O atacante continuou jogando no Brasil e só deixou o Fluminense em 2016 para assinar com o Atlético Mineiro. Hoje, com 36 anos, ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro do ano que vem. Pessoal, se você sentiu falta de algum caso aqui, ainda nesta semana eu vou trazer um vídeo semelhante a esse, mas com situações onde realmente houve uma proposta oficial, como por exemplo o caso de Zelov no Milan ou de Lulinha no Chelsea, beleza? Então fique ligado, se você ainda não é um inscrito, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!